Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, ótimo, obrigado. Abram a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Hoje nós vamos iniciar uma nova série nesta igreja, na plantação da Igreja do Noroeste. Vamos fazer um grande panorama pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés, o livro do Pentateuco, e também, com a graça de Deus, nós vamos avançar em alguns outros livros do Antigo Testamento. E nós vamos começar aqui justamente pelo primeiro livro e os primeiros versículos. Nos diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que trouxe forma, vida a todas as coisas, que nos criou, que nos moldou, que nos fez participantes do teu povo. Não há impossível ao Senhor. O Senhor pode falar poderosamente conosco nesta manhã. E é isso que eu lhe peço, Pai. Abra o nosso entendimento, fale conosco. Nos conceda o entendimento desses 2 primeiros versículos, tão importantes. Essa é a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, raramente o impacto da glória de Deus foi afirmado de forma tão poderosa como ocorreu na véspera de Natal de 1968. A raça humana, gostando ou não, juntou-se no cumprimento do propósito da criação, que é dar glórias a Deus. A espaçonave Apollo 8, enviada pela NASA, orbitou pela primeira vez. Nunca os olhos humanos tinham visto a Terra sob uma outra superfície, sob um outro prisma. Todo o registro daquele momento tão maravilhoso estava sendo acompanhado por milhares de pessoas pela televisão. Enquanto o mundo prendia a respiração diante das imagens transmitidas, as emissoras ficavam literalmente estupefatas, olhando aquela imagem lá de cima, lá da órbita da Lua, olhando o planeta, todas as coisas que Deus criou. Eu pergunto a vocês, o que vocês diriam diante de uma imagem tão maravilhosa, você vendo o planeta Terra, todas as coisas lá de cima, pela órbita da Lua? Qual seria a sua reação? O que você falaria? O que viria à sua mente e os seus lábios pronunciariam? O astronauta William Andes, ele soube o que dizer. Ele quebrou o silêncio no chiado de um rádio muito distante e vendo tudo aquilo, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Andes e outras milhares de pessoas reconheceram que todo o universo, tão imponente, maravilhoso e imenso, veio das mãos do nosso Criador. Deus criou tudo aquilo que eles estavam vendo. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos meditar no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. E esses versículos, eles são tão importantes porque eles abrem o cânon das Sagradas Escrituras com os seus 66 livros. Mas é interessante que eles abrem dizendo, no princípio, Deus. Eles começam mostrando que Deus estava no começo de tudo. Na verdade, toda a história da redenção, que ela começa sendo revelada no livro do Gênesis e ela culmina lá no livro do Apocalipse em um novo céu e uma nova terra para onde nós iremos, ela começa aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver ou extrair 3 grandes verdades desse texto. Primeiro, Deus sempre existiu. Segundo,
Deus criou todas as coisas. Terceiro, Deus está presente na sua criação. Deus sempre existiu, Deus criou todas as coisas e Deus está presente na sua criação. Então, vamos para o primeiro ponto, a primeira verdade que nós extraímos desse texto: Deus sempre existiu. Olhe para o versículo de número 1. O texto começa assim: no princípio. No princípio. Essa palavra, ela pode ser traduzida de duas maneiras. No princípio, como está aqui na nossa tradução, e também quando no princípio. No hebraico, a palavra princípio, ela chama-se Bereshit. É dessa palavra que deriva o nome do primeiro livro do cânon hebraico. Esse livro que nós estamos aqui iniciando o estudo sobre ele, qual o nome que é dado no cânon dos hebreus? Bereshit. No princípio, no começo. Só que na tradução que houve para a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e também na Vulgata Latina, que é uma tradução que foi feita para o latim, ele recebeu um outro nome, que é Gênesis, como está aqui nas nossas traduções. E Gênesis significa começo, origem. Ambos estão corretos. Tanto Bereshit como Gênesis estão corretos, pois o livro trata do princípio. O livro trata do começo. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é sobre qual princípio o livro está tratando. O princípio da criação, o princípio de todos os seres, o princípio de todas as coisas. O princípio, por exemplo, do universo, da raça humana, da família, do casamento, o princípio do pacto das obras, o princípio do pecado, mas também o princípio da graça do Senhor. É neste livro que nós temos a primeira pregação do evangelho, que nós chamamos de proto-evangelho. Então, o princípio da pregação para nós. Nós temos também aqui o princípio da redenção. A única coisa que este livro não fala é sobre o princípio de Deus. Vocês não vão ver, ler o princípio de Deus, não somente aqui, mas em toda a Bíblia. Por quê? Porque Deus nunca teve princípio. Ele é. O nome próprio de Deus é Eu Sou, que vem do tetragrama, que é Iavé. Eu sou o que sou. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, como está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 13 e 14, Moisés diz assim: quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Agora, o que significa eu sou, este nome próprio de Deus? Eu sou, fala da sua imutabilidade, eu sou o que sou. Deus nunca mudou, Deus sempre foi o mesmo. Eu sou, fala da sua eternidade, Ele sempre existiu. Nunca houve um aniversário para Deus, diferentemente de nós. Eu sou, fala da sua autossuficiência. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada, ele por si só, ele se basta. Ele é independente. E é esse Deus, tão profundo, tão misterioso, tão transcendente, que está sendo revelado aqui no princípio. No princípio. Moisés, que é o autor deste livro, e também o autor de alguns salmos, no Salmo de número 90, ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha que palavra maravilhosa. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, quem que estava lá no começo? Quem que sempre existiu? Deus. Nunca houve um momento
Nunca houve um princípio, nunca houve um momento que ele deixou de existir. O teólogo inglês Arthur Walkington Pink, popularmente conhecido como A.W. Pink, ele escreveu um clássico sobre Deus que todos vocês deveriam ler. Deus é soberano. Ou melhor, tem esse também, mas o livro que ele escreveu sobre os atributos, justamente tem esse nome, Os Atributos de Deus. Esse é o nome do livro. E no primeiro capítulo deste livro, ele fala sobre a solidão de Deus. Estranho, impactante, esse título, esse tema, a solidão de Deus. Vejam o que ele falou. Houve tempo, se é que lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse a atenção, não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pelo poder da sua palavra. Não havia nada nem ninguém senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só. Completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Então, antes, no princípio, ele estava pleno, em diálogo consigo, em conversações, em amor, em plenitude, sem necessitar de nada. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Que nós devemos refletir que Deus não criou o universo porque ele estava só. Ele estava muito bem acompanhado consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não criou o universo porque ele estava sem ter com quem conversar. Existe aquilo que nós chamamos das pericoreses, que são os relacionamentos intratrinitários. Deus sempre se relacionou na eternidade, Deus sempre conversou. Diferentemente de Alá, diferentemente de outros deuses que são apresentados, que são que é apenas uma pessoa, monopessoais. Deus não, Deus é tripessoal, sempre existiu em conversa. E Deus também não criou o universo para experimentar o amor. Ele não sabia o que é amor. Quem lhe disse isso? O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai, o Espírito sempre amou o Pai. E o Filho, sempre houve este amor na eternidade. Isso nos leva à conclusão de que o Deus que sempre existiu, Ele é autoexistente. Como eu disse no começo, nunca fez um aniversário. Você fez, e você fará. Ele não. Este Deus também é autossuficiente. Por isso que Atos, capítulo 17, no versículo 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Veja que não é o contrário. Não quer dizer que ele vive em nós. Não quer dizer que ele, por causa de nós, que ele existe e que ele se move. É o contrário. Nós só subsistimos por causa desse Deus. Irmãos, se Deus estava no começo, então ele não apenas criou o mundo, mas ele deu direção a todas as coisas que existem. A Bíblia mostra que ele é o condutor da história, mostra que quem está regendo e conduzindo a história é ele, não é você. Você não é o centro, você não é o ápice. A história não se resume a falar sobre você, sobre nós, mas sobre ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. E isso também nos traz conforto, sabe por quê? Quando nós oramos, nós estamos orando não a um Deus mudo, não aos deuses dos egípcios, aonde Israel ficou 400 anos, não aqueles deuses que tinham que ser carregados, mas nós estamos orando ao Deus que criou os céus e a terra, por isso confie nele. Então, a primeira grande verdade é: Deus sempre existiu. Deus sempre existiu.
E a segunda, pastor? A segunda é que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Olhe mais uma vez para o versículo de número 1. No princípio. O que aconteceu no princípio? Quando não havia nada a não ser Deus. Criou Deus os céus e a terra. O que Deus fez? Deus criou. Deus criou tudo, do micro ao macro. Das grandes baleias e grandes elefantes até as pequenas formigas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Há um físico que ele diz assim: Deus criou cada partícula da poeira nas centenas de bilhões de galáxias no universo. Ele criou cada átomo, os sistemas solares submicroscópicos, com os caprichosamente chamados leptons, elétrons e neutrinos. Todos os quais não têm tamanho mensurável. Ele criou tudo. Tudo que possamos imaginar ou não imaginar. Interessante que Isaías, cheio do deslumbre da glória de Deus, como está registrado no capítulo 40, ele diz: a quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto aos olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Irmãos, que Deus é esse? Que sabe cada estrela que existe em todas as galáxias e conhece cada uma delas pelo seu próprio nome. Deus é criador. Gênesis 1, no princípio, criou Deus. Veja que há um verbo aqui, que é o verbo criar. Criar vem de uma palavra hebraica chamada bará. Bará sempre está relacionada com Deus, o Deus criador. E bará sempre está conectado com um outro verbo, que é barar, abençoar. Então, ele criou e ele abençoou. Por exemplo, olhe para o capítulo 1, versículo 21. Já começa com criou, que é bará, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Versículo 22, e Deus os abençoou, barar. Outro exemplo, você pode ver na nossa criação. Capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, bará, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, barar. Então, o Deus que criou, ele abençoou. A criação é um ato de bênção de Deus. Fomos criados, meus irmãos, para nos regozijarmos em Deus, mas também para nos regozijarmos nas bênçãos da criação de Deus. Nós temos que tirar essa dicotomia de, às vezes, entendermos assim: o mundo não presta, a criação não presta, eu vou rejeitar, eu vou fugir daqui. Não, meus irmãos. É como um cozinheiro que se deleita, que fica feliz quando ele faz um prato e as pessoas comem e saboreiam e dizem: que bom, que delicioso foi esse prato. Deus também, ele se deleita, ele se regozija quando nós nos deleitamos na criação dele. Ou seja, devemos colocar os olhos nele como Criador, mas também devemos, pela bondade dele, desfrutar da sua criação. Porque a palavra dele nos diz que ele abençoou, apesar do pecado, apesar da queda. Mais uma vez eu lembro, amada igreja, que Deus não foi obrigado a criar o que criou. Deus poderia não ter feito nada, e se não tivesse feito nada, continuaria sendo Deus completo. Deus poderia, meus amados irmãos, não ter feito sabores, cores. Ele poderia ter feito um mundo sem cores.
aonde você chegaria aqui, neste clube, e você não veria essas coisas tão maravilhosas, o verde, o azul do céu e tantas coisas lindas. Deus poderia ter feito vocês sem a capacidade de sentir sabores. O sabor de uma uva, o sabor de uma maçã, os sabores de uma deliciosa comida. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito você de uma maneira mais estranha possível. E eu tenho certeza que ninguém poderia contestá-lo, porque você já entraria nesse mundo assim. Ele poderia ter feito você como aqueles filmes estranhos que mostram as pessoas com um olho só na testa, ou com uma perna, ou sem pernas, ou sem braços. E quem iria contestá-lo? Quem estava com ele lá no começo para falar, por que fizeste assim? Alteraria alguma coisa? Não, alteraria nada. Agora, olhe mais uma vez para o versículo 1. Vejam que o sujeito principal do versículo 1 não somos nós, mas é Deus. No princípio criou Deus. Elohim, o Deus Criador, Ele é o sujeito principal, Ele é o ator principal, Ele trouxe todas as coisas à existência. É daqui que nós tiramos, não somente, mas também daqui que nós tiramos a ideia da criação ex nihilo, que é um termo latino que significa Deus criou do nada. Deus criou do nada. Pelo poder da sua palavra, as coisas vieram à existência. Irmãos, imagine o povo de Israel saindo do Egito, depois de 400 anos, várias gerações escravizadas naquele lugar. Deus liberta-os com uma mão poderosa, e agora aquele povo está indo rumo a Canaã. Aí Moisés, o autor deste livro, ele escreve e vira para eles e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Imagine as crianças, as pessoas que passaram tanto tempo no Egito e que pedagogicamente poderiam estar flertando com a ideia de que quem criou essas coisas foram os deuses egípcios. E agora Moisés, pelo Espírito de Deus, diz: não, quem criou isso foi Yahvé. Quem criou isso foi Elohim. Foi o Deus da criação. Por isso não temam, não desistam, avancem. E essas mesmas palavras são para nós. Quem criou os céus, a terra, vocês e tudo que existe foi Deus. Por isso, não temam, não desistam, não se amedrontem. Vocês servem ao Deus Criador Todo-Poderoso. Por isso que no Salmo de número 121, o povo indo para Jerusalém, uma caravana, uma peregrinação, e eles iam cantando: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é para você, isso é para mim. Contemple este Deus Criador. Meus irmãos, a primeira verdade, Deus sempre existiu. Segunda verdade, Deus é o Criador de todas as coisas. E a terceira verdade que podemos extrair desse texto é que Deus está presente na sua criação. O Deus que sempre existiu, criou. Mas diferente de alguns teólogos que diziam assim: Deus deu corda, Deus criou e se ausentou. Não, de maneira nenhuma. Deus, ele é transcendente, mas Deus também é imanente. É o Emanuel, é o Deus conosco. Então, olhe para o versículo de número 2. Moisés vai explicar agora que esta terra que Deus criou, Deus então ele passou a dar forma, contornos. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Lembra da música que nós cantamos agora? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus. Então, é desse texto aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Há uma interpretação, e está muito em voga, já há muito tempo, e na maioria das igrejas pentecostais que aderiram a uma teoria dispensacionalista, eles defendem a famosa teoria da lacuna. O que seria essa teoria da lacuna? Do versículo 1 para o versículo de número 2, dizem eles, há um grande intervalo. No versículo 1, Deus criou a terra original, os anjos, lá no começo. Só que aí Satanás se rebela, junto com os anjos. E aí entra o versículo 2 seria, esta terra sob a maldição de Deus, ela se tornou uma terra sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aí vem o Espírito pega e agora passa a dar vida a essa terra. Então, nesse entendimento, eles dizem que, imagine uma terra original, uma terra caótica e uma terra restaurada. Essa é a linha que muitos dizem, por quê? Porque o versículo 2 diz, a terra estava sem forma e vazia. Porém, meus irmãos, essa ideia é equivocada. Quando o texto diz que a terra estava sem forma e vazia, é simplesmente uma maneira de dizer, a terra era desértica, não era habitada, não tinha ninguém. Imagine, por exemplo, um artista, um pintor, ele tem uma tela, mas aquela tela não tem nada ainda. Daqui a pouco ele passa a pintar, traz cores, contornos, vida. Michelangelo, por exemplo, ele pegou uma pedra de mármore bruta, e desta pedra, informe, ele foi dando vida, e fez ali uma escultura do rei Davi. Assim também Deus, a terra, quando ele criou, ela não tinha forma, ela estava vazia, mas daqui a pouco, o que ele fez? Ele foi dando vida, ele foi trazendo cores, ele foi criando a vegetação, foi criando os animais, criou o ápice da sua criação, que é o homem, a sua imagem e semelhança, nada mais do que isso. É isso que o texto está dizendo. Agora, observem, que há um personagem principal que traz ordem ao caos. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia, em alguns momentos, como por exemplo, lá em Isaías 32, ou melhor, Deuteronômio 32, ela vai apresentar Deus como se fosse uma águia, junto com seus filhotes. De igual modo aqui, o Espírito Santo está sendo passado desta maneira, como uma águia que está sob a criação, cuidando da criação, para daqui a pouco trazer vida, ordem, contornos. Vamos fazer uma viagem, lá do comecinho, para a nossa vida. No começo, quem trouxe ordem ao caos? O Espírito. Quem trouxe vida? O Espírito. E na nossa vida, como que nós nos encontrávamos? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em profundo caos, nós estávamos afastados de Deus, mas o Espírito de Deus, que deu vida na criação, também nos concedeu vida. Por isso que, segundo aos Coríntios 5,17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que a melhor tradução não é nova criatura, é nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criação, você é o novo Gênesis. E quem é que produziu este novo Gênesis? O Espírito. É o Espírito que aplicou. É o Espírito, como diz lá em Efésios, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Meus irmãos, duas pessoas da Trindade nós citamos aqui.
O Pai, no princípio, criou Deus, Elohim. O Espírito pairava por sobre as águas. Mas e a outra pessoa da Trindade? E Jesus Cristo? E o Filho de Deus, ele estava presente na criação? Certamente. Abram, por favor, João capítulo 1, o texto que nós lemos nesta manhã, que foi lido como leitura oficial. João capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, o Verbo estava com Deus, com o Pai, e o Verbo era Deus, que é o Filho. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo, micro, macro, baleias, elefantes, pessoas, vegetações, todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que a Bíblia está dizendo é que o mundo, o cosmos, foi feito para a glória do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O Pai não somente deu miseráveis pecadores para serem redimidos por Ele, para Ele, mas o Pai também deu todo o universo, criou tudo e deu de presente ao seu Filho para a sua glória. Por isso que Colossenses 1,13 diz: Ele, que é Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, diz Paulo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo. Se você está de pé, se você vive, se move e existe, é por causa de Cristo. É porque Cristo faz com que haja vida em você. Eu estava comentando esses dias sobre aquele filme Avatar, uma ideia panteísta equivocada, onde tudo está conectado à grande árvore. E não há distinção entre a árvore e a criação. Mas no cristianismo, na Bíblia é diferente. Tudo está conectado a Cristo, tudo está conectado à Santíssima Trindade, mas havendo esta distinção, Criador, criatura. E para todo sempre nós vamos adorar. Irmãos, tudo foi criado para Ele, por causa dEle, e é por causa dEle que existe uma história. Preste atenção, preste atenção. Um israelita, lendo esse texto, ele poderia dizer bem assim: há uma história no qual nós estamos envolvidos. Há uma história que volta em Moisés, que volta nos patriarcas, que volta nos nossos primeiros pais e que chega até Deus. E que de Deus conduz ao Messias. E essa história nós também fazemos parte. Essa história nós nos tornamos uma nova criação. Nessa história, lá no livro do Apocalipse, fala-se de um novo céu e de uma nova terra, aonde o Cordeiro estará lá, e nós estaremos com Ele. Nós fazemos parte desta nova criação, deste novo Gênesis. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de muitos que vão viver em um novo céu, em uma terra restaurada, porque tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar esse sermão com algumas aplicações. A verdade de que a criação foi feita pelo Senhor deve nos levar à admiração e à adoração a Deus.
saber que Deus criou tudo deve tirar o teu fôlego. Deve fazer como aqueles homens que estavam lá na órbita da Lua, olhando para baixo e dizendo: Deus criou tudo. Um texto como esse deve lhe chamar, lhe motivar para você adorar. Segundo, a criação deve nos mostrar que tudo que Deus fez, Ele fez com um propósito. Ele fez com um propósito. O propósito final da nossa vida não é só o trabalho, não é usufruir de amor, de felicidade, não é garantir que todos nos amem, não é a realização material, não é o sucesso, não é a riqueza, não é o poder, não é o casamento, mas o propósito principal é nós obedecermos a Deus, sermos obedientes ao Senhor. Deus criou, quem cria coloca as leis, as regras. A criação também nos mostra que toda esta propriedade, que tudo que existe no mundo, veio dele. Então, eu e você somos apenas mordomos. Mordomos. Você não é dono de nada. Você não criou nada. Você é mordomo. Mordomo do seu corpo, mordomo da igreja, mordomo do seu casamento, mordomo dos seus filhos, mordomo da sua empresa, do seu trabalho, do seu dinheiro. Tudo pertence a Deus e você existe para cuidar do patrimônio dele. Do patrimônio dele. Não se esqueça. Não se esqueça disso. Tudo vem do Senhor. E por fim, a verdade da criação deveria, meus amados irmãos, nos levar ao senhorio do Senhor. Deus, eu pertenço ao Senhor. O Senhor criou tudo. A minha vida, os meus dons, a minha saúde, a minha voz, tudo que há em mim, tudo que há fôlego, pertence ao Senhor. Deus criou todas as coisas. Melhor, Ele sempre existiu. Primeiro ponto. Segundo, Deus criou todas as coisas. Terceiro, Deus está presente na sua criação. Esse é o primeiro sermão de muitas coisas que, se Deus quiser, nós vamos aprender e adorar e enaltecer este Deus maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Criador, Elohim, Deus pactual, Yahweh, glória ao Senhor, Pai, glória ao Senhor, Filho, glória ao Senhor, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos criado e por nos manter vivos e como servos do Senhor. Deus amado, que esta palavra, Senhor Deus, que foi proclamada, seja internalizada nos nossos corações. Traga-nos à memória toda vez que pensarmos em nos esquecermos disso. O Senhor é o Criador. Glória ao Senhor para todo sempre. Amém.